Oi, tudo bem? Hoje o Sobre Política fala sobre um tema que pode transformar vidas, a doação de órgãos. Em São José dos Campos, hospitais de referência mostram avanços na área. Mas por que ainda existe resistência das famílias em autorizar a doação? E você sabe como funciona a lista de espera? A gente explica tudo na nossa entrevista de estúdio. E ainda, o futuro dos transplantes. Bioimpressoras 3D já criam órgãos em laboratório. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. O fim da vida pode ser também o começo de uma nova história para outras pessoas. Mesmo assim, a decisão pela doação de órgãos ainda enfrenta resistência. Em São José dos Campos, a estrutura para realizar transplantes é de ponta, com hospitais referência no assunto, como a Santa Casa e o Hospital Regional. Na reportagem a seguir, a gente mostra que a cidade registra avanços importantes na área, ao mesmo tempo que procura formas de ampliar o diálogo com familiares de possíveis doadores. Após 6 anos de espera e sessões semanais de hemodiálise, James finalmente recebeu um novo rim. A insuficiência renal começou após o uso de medicamentos para tratar um problema cardíaco. Como eu fiquei muito tempo com pressão muito alta, depois infartado, eu tive que esperar 24 dias para poder fazer os procedimentos e se recuperar, né? E nesse tempo todo, o coração ele não conseguia funcionar corretamente. Houve uma consequência. Os rins começaram a parar. Assim como James, Alexandra também teve que lidar com a expectativa da lista por um transplante. Não para ela, mas para o filho Luiz Miguel, que nasceu com problemas renais. E foram 2 transplantes, um aos 2 anos e outro aos 4 anos. Fez o primeiro transplante, que não obteve muito sucesso, porque teve uma rejeição moral. E aí ele ficou no tratamento conservador por uns 5 meses, entrou na fila de prioridade, passou por várias perícias. E aí chegou o tão esperado rinzinho dele, segundo. E esse rinzinho, ele transplantou em 2014 e está até hoje, graças a Deus. Milhares de brasileiros como James e Luiz Miguel aguardam a chance de um transplante. No Brasil, a lista de espera é única e atende tanto o SUS quanto a rede privada. A média de espera por um órgão é de 18 meses, mas esse tempo varia de acordo com a gravidade do caso e a compatibilidade. Pode acontecer do perfil do meu doador atual não ser o perfil de quem vai receber, né? Então, se isso acontecer, essa lista é movimentada, né? De forma que a gente garanta o sucesso de quem vai receber esse órgão. Em São José dos Campos, a Santa Casa é referência em transplantes de fígado, rins e medula óssea, com mais de 500 procedimentos realizados. O Hospital Pio XII também se destaca, especialmente em transplantes de medula. A captação de órgãos na cidade é feita por hospitais como o Municipal, que já captou 25 órgãos neste ano. E o Hospital Regional, com 570 captações nos últimos 7 anos, incluindo córneas, rins, fígados, pulmões e outros. Todo esse processo depende de uma equipe especializada, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, a CIDOT. Eles são responsáveis pela identificação de potenciais doadores, acolhimento familiar, diagnóstico de morte encefálica e protocolos de captação e transporte dos órgãos. Nós respondemos à OPO de Campinas, né, que fica na Unicamp. Então, quando a gente tem o diagnóstico de morte encefálica, né, nós informamos a OPO. A OPO avalia todos os exames, né, tudo o que eles precisam a gente manda. E aí eles vão dizer para a gente se esse paciente ele é viável ou não para a doação. Tá? A partir do momento que ele é viável, né, a OPO aciona várias equipes, elas vêm de fora, São Paulo, Ribeirão Preto, vários lugares, e fazem a captação aqui mesmo. Cada órgão tem um tempo limitado para ser transplantado, o chamado tempo de isquemia. Por exemplo, o coração pode ficar apenas 4 horas fora do corpo antes de ser transplantado, o que exige rapidez e coordenação.
Um único doador de órgãos pode salvar até 8 vidas, mas a resistência da família ainda é um desafio. Mesmo com a vontade da doação sendo registrada em vida, a decisão final cabe à família e em cerca de 50% dos casos, a resposta é negativa. Muitas famílias não falam sobre a morte, né? E é tão importante falar sobre isso em vida, porque quem vai decidir quem vai ser o doador é a sua família. Então, se você não explicar, não expressar o seu desejo para a sua família, né, ele não vai ser concretizado. Eles não vão saber o que fazer. E por isso que a gente tem uma taxa de recusa tão grande. Por isso, a decisão de doar deve começar em vida, com um diálogo aberto e informação. A gente está falando do momento mais difícil da vida de muitas pessoas, porque a gente está falando de um ente querido, que é o amor de muitas vidas. Então é um momento muito difícil, é um momento de dor e que a gente não tem esse tempo hábil para elaborar essa dor. A gente tem que sair dessa dor já para uma decisão. A gente não tem essa cultura de falar sobre a morte, né, no meio, né, de família, de amigos, e acho que isso é muito importante. A gente expressar em vida qual é o nosso desejo ajuda a família nesse momento. Doar órgãos é um gesto de generosidade que transforma perdas em recomeços. Converse com a sua família, registre sua vontade e seja a diferença na vida de quem espera por um transplante. É um gesto de amor, é um gesto de compaixão. E se ela soubesse que a pessoa está viva dentro de você, se eu soubesse quem era, eu estaria lá, abraçando e agradecendo. Doa, deixa alguém viver. O meu filho está vivo hoje, graças a Deus, pelos 2 sim da vida dele. Então, pense nisso. Não vai adiantar de nada. Vai voltar para Deus. Deixa alguém viver enquanto pode. Muito legal, né, Érica? E como a gente viu na reportagem, a cidade tem uma rede de hospitais que participam desse processo desde o início da captação até a cirurgia do transplante. Isso, e tudo a partir de um trabalho de equipe que envolve profissionais aí, tanto de São José dos Campos como também de outras cidades, Campinas, através da OPO, a Organização de Procura de Órgãos, que é responsável pela região do Vale do Paraíba. Muito bacana mesmo, um trabalho de equipe, né? Vamos agora para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais sobre política. De volta com Sobre Política. Na primeira reportagem, a gente viu que ampliar o número de doadores de órgãos ainda é um desafio. E uma forma de mudar essa realidade gradativamente é através da informação. O que acontece a partir do momento em que a família autoriza a doação? Como funciona a lista de espera? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador do setor de transplantes hepáticos da Santa Casa de São José dos Campos, Dr. Jorge Padilha. Tudo bem, Dr. Jorge? Seja bem-vindo ao Sobre Política. Tudo bem, obrigado pelo convite e estamos aqui dispostos para responder todas as dúvidas para poder desmistificar a doação de órgãos. Obrigada. Dr. Jorge, eu gostaria de começar aqui a nossa entrevista perguntando para você o seguinte: como funciona esse setor de transplantes na Santa Casa? Na Santa Casa nós temos uma história longa desde 2009. Começamos com o transplante hepático de doador falecido e até agora temos 520 transplantes realizados na Santa Casa, sendo o pioneiro e sendo a referência no Vale da Paraíba. E, logicamente, ajudando a muitas pessoas, sendo que a maioria dos transplantes são realizados através do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E, a mais disso, não somente atendemos pacientes aqui de São José dos Campos, sino de todo o Vale da Paraíba, e inclusive tem pacientes que vêm de outros estados para ser transplantados aqui. É importante ressaltar que, se não tiver doação, essa é a frase, não tem transplante. Então, temos que sempre incentivar isso. É importante também que as pessoas entendam e que a morte da pessoa, do ente querido,
é quando o paciente tem a morte encefálica. Então, queríamos desmistificar a morte encefálica. O que significa a morte encefálica? É dizer, quando o sangue que tem que subir para o cérebro não sobe mais, é dizer, é interrompido e simplesmente o cérebro para de funcionar. Ao parar de funcionar o cérebro, quer dizer que esse paciente está declarado oficialmente morto. Então, essa fase, essa transição de você diagnosticar a morte encefálica, que são protocolos internacionais rígidos, seguros, são exames tanto médicos, clínicos, como exames de imagem, já seja arteriografia, ultrassom transcraniano, onde você vê que o sangue simplesmente não vai mais para o cérebro. Então, essa chama-se a morte encefálica e esse familiar seu, nessa hora trágica, esse familiar seu entra em morte, é literalmente e oficialmente morto. E essa notícia que temos que dar para o familiar não é fácil, é muito duro para qualquer pessoa falar que essa pessoa está morta, inclusive vai te fazer as perguntas, falar, mas doutor, mas o coração está batendo, ele está respirando. Tudo isso é a base, lógico, de drogas vasoativas e aparelhos para manter respirando e para manter batendo o coração, mas isso não significa que ele está vivo. Ele já morreu porque simplesmente o sangue não chega na cabeça. Então, isso temos que explicar de uma forma com palavras simples para as pessoas, para os familiares entenderem que seu ente querido faleceu e que tem uma oportunidade, o próximo passo que seria a doação dos órgãos. Então, explicar de uma forma simples como funciona a doação de órgãos. E na hora que o familiar aceita a doação de órgãos, antes, primeiro, a doação de órgãos é compulsória. Todo hospital tem que mandar para a Secretaria da Saúde que tem um potencial doador. Daí vai, lógico, se esse potencial doador vir um doador, é uma coisa, mas tem que ser registrado que tem um potencial doador justamente para a Secretaria da Saúde começar a trabalhar também em cima desse doador. Sim. Perfeito. E a partir do momento que é feita essa doação, né, quais são os critérios que definem quem que vai ser a próxima pessoa a receber esses órgãos? Tá. Então, em cima dessa doação, tem uma estrutura muito grande, tanto do hospital como da Secretaria da Saúde. Então, tem enfermeira especializada, médico especializado, tem uma estrutura para dar suporte para essa doação de órgãos. Porque lembre-se que são vários órgãos que podem ser transplantados. É o fígado, é o coração, é o pulmão, é o pâncreas, é o intestino. E também pode ser doado músculo, vasos sanguíneos, pele, as córneas. Então, são vários órgãos que têm que ser coordenados através da Secretaria da Saúde com a Central de Transplantes, os órgãos que vão ser doados. De uma forma muito profissional e, logicamente, mais uma vez, sem ferir aos familiares que querem fazer a doação. E na hora que já é realizado tudo isso, é efetivizado esse doador, é dizer, que o doador vai doar tales e tales órgãos. Então, nesse momento, a central tem uma lista, na lista de fígado, rim e coração, onde que, por exemplo, o fígado vai obedecer a um critério de gravidade, chama-se MELD, que é uma fórmula logarítmica, onde que ele vai de 6 a 40, sendo que 40 é um paciente muito grave e 6 um paciente menos grave. Então, sempre dando possibilidade que esse paciente mais grave seja transplantado. Então, vão te ofertar para os pacientes que estão nos primeiros lugares da lista. Então, tem várias listas aqui em São Paulo, vários grupos que fazem transplante. Então, mas a lista é única e é colocada de forma por gravidade dos pacientes e pelo tipo de sangue. Então, terá uma lista de sangue tipo O, A, B, AB. Vão te ofertar de acordo ao doador, de acordo ao tipo de sangue. Dr. Jorge, entre o momento em que é detectada a morte encefálica até o processo de captação, são poucas horas. Então, eu imagino que o trabalho aí multidisciplinar dos médicos é bem difícil, né? Junto às famílias, num processo de informação mesmo para essas famílias, ou até de convencimento,
Porque pelo Setembro Verde a gente percebe dos dados, até que vimos nas reportagens, nós percebemos o tanto de famílias que ainda recusam, né? Um número muito elevado de famílias que recusam a doação. Na sua opinião, por que isso acontece? Ainda existem muitos mitos em relação ao contexto da morte encefálica? Existem sim. São tempos curtos, inclusive desde que é efetivizada a doação, nós temos aproximadamente 6 horas para coordenar para a retirada dos órgãos. Cada hora vai passando-se as horas e quando entra morte encefálica, os outros órgãos vão perdendo sua função. É uma cadeia. Então, e também geralmente a maioria da não efetivização dos doadores é por justamente recusa familiar. Mais de 40% é de recusa familiar. E justamente eu acho por esse mito que a familiar acha que está batendo o coração, está respirando, ele ainda está vivo. Mas essa que é nossa missão, essa que é a missão tanto de vocês, da mídia, informar como funciona a doação e que quando o paciente entra em morte encefálica, essa pessoa é declarada oficialmente morta. E é muito seguro e é muito rígido, são protocolos internacionais e quando se declara morte encefálica é porque essa pessoa já morreu. O senhor começou a entrevista falando sobre desmistificação. Esse é o maior desafio, talvez, quando se trata da doação de órgãos, para efetivar a questão do doador, ele se tornar realmente um doador? Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles, desmistificar e orientar e educar a população que a morte encefálica, infelizmente, é o final de nossas vidas. E também, lógico, trabalhar tanto na parte do hospital como a Secretaria da Saúde, dar uma facilidade e uma acolhida para que tudo seja feito de uma forma cronológica, rápida, para que os familiares seja, não digo menor, mas seja uma coisa mais tranquila para essa família, porque a dor vai ser a mesma. É uma dor muito grande na hora, perder teu filho jovem, ou perder um irmão. Então, isso tem que ser feito de uma forma bem organizada, bem consciente, bem humana, para que vai criando essa cultura da doação. Temos avançado muito. Vocês veem um dado, em 2007, tínhamos 7 doadores por milhão de habitantes. Agora temos 19,5 doadores por milhão de habitantes. Quase nos triplicado. Mas precisamos mais de 30 doadores por milhão de habitantes. E o Brasil tem um potencial muito grande. É somente trabalhar no que estamos conversando, que é isso, a informação. Dr. Jorge Padilha, muito obrigada pela sua presença aqui no Sobre Política. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sobre Política faz um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com Sobre Política. Bom, a gente já falou disso aqui. A doação de órgãos no Brasil ainda enfrenta desafios. São dúvidas e tabus que fazem muitas pessoas hesitarem na hora de decidir. Em 1997, uma lei determinou que todos os brasileiros maiores de 21 anos eram doadores em potencial, a não ser que registrassem em documento que não queriam doar. Pois é, Paulo, mas essa regra acabou gerando insegurança e foi modificada em 2001. Hoje, a decisão final sobre a doação fica nas mãos da família do possível doador. A questão envolve fatores médicos, culturais, religiosos e éticos. E é aí que entra a bioética, que ajuda a garantir dignidade, justiça e respeito à autonomia de cada pessoa ou família. Para entender um pouco mais desse conceito, nós conversamos com uma pessoa especialista no assunto. Muito importante dentro dos parâmetros e dos princípios da bioética, a correta comunicação com a família. A bioética, ela trata do paciente, trata também da família, do ponto de vista de olhar e comunicar para que a família tenha conhecimento a respeito da doação de órgãos e da importância dessa doação, mas sem uma pressão também, que haja uma autorização, mas que não haja pressão para que essa autorização aconteça.
Agora nós vamos conhecer o que nos espera no futuro. O apoio da ciência e da tecnologia faz com que essa área avance rapidamente. E assim, o que parecia ser ficção científica já começa a se tornar realidade. Órgãos sendo criados em laboratórios por meio de bioimpressoras 3D. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, garantido a toda a população por meio do SUS, que financia cerca de 86% dos procedimentos. Apesar disso, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é enorme. No país, mais de 47 mil pessoas aguardam por transplante de órgão, sendo que mais de 92% delas esperam por doação de rim. Os dados atualizados em setembro de 2025 são do Ministério da Saúde. Novas tecnologias podem ajudar a diminuir a fila do transplante de órgãos no Brasil. Já pensou um pulmão, fígado ou até um coração serem criados por meio de impressoras 3D? Isso pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas é o futuro do transplante. A expectativa é que essa tecnologia se torne realidade nos próximos 10 anos, de acordo com o médico brasileiro Gabriel Ligori, fundador da Tissue Labs, startup que desenvolve bioimpressoras e biotintas capazes de imprimir órgãos em 3D. Eu diria que qualquer tipo de órgão é possível. É claro que cada um deles vai ter um tempo de desenvolvimento diferente, né? Então, se a gente está falando, como eu comentei anteriormente, se a gente está falando de pele, cartilagem, que são tecidos extremamente simples, isso vai ser realidade no curto espaço de tempo. Se a gente está falando de tecidos complexos, como coração, pulmão, rim, é um espaço muito longo. Mas a gente está imprimindo células vivas, junto com um biomaterial que a gente chama de biotinta, né? O grande objetivo da startup brasileira é criar o primeiro coração bioartificial transplantável do mundo. Essa missão surgiu a partir da história pessoal do Gabriel, que nasceu com cardiopatia congênita, uma condição que impede o coração de bombear o sangue corretamente. A gente tem o objetivo de trazer uma versão minimamente viável dentro dos próximos 10 anos. É claro que não é uma versão que vai ser implantada clinicamente na rotina, mas é algo que a gente acredita que seja possível já fazer os primeiros testes, talvez até testes clínicos, com certeza pré-clínicos, talvez até alguma coisa já clínica. Outra tecnologia inovadora é a criação de suínos para a produção de órgãos geneticamente modificados e compatíveis para o transplante em humanos. Conhecida como xenotransplante, a iniciativa pioneira na América Latina é feita na USP, Universidade de São Paulo. Bom, o xenotransplante nada mais é do que um transplante que é executado entre duas espécies diferentes, né? Então, o receptor do órgão é de uma espécie diferente do doador daquele órgão que vai ser transplantado. Em teoria, todos os órgãos podem ser aproveitados do mesmo animal e que serviriam para qualquer pessoa, tá? Então, o mesmo animal é um doador universal para qualquer humano e você poderia usar, em teoria, qualquer tecido e qualquer órgão. A criação dos porcos para a produção de órgãos é feita em um laboratório de biotecnologia avançada, chamado de Biotério, o primeiro desse tipo no Brasil. Um novo laboratório deve ser inaugurado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, ainda neste ano, o que deve colaborar ainda mais para o avanço das pesquisas sobre o xenotransplante no Brasil. Então, para produzir esses animais, a gente produz num ambiente completamente asséptico. Então, os animais eles recebem água estéril, ração estéril, tá? Ou seja, não tem nenhuma bactéria, nenhum vírus, né? Para evitar que esses animais primeiro se contaminem, se tornem doentes e inviabilizem a utilização dos órgãos desses animais, para justamente evitar que esses patógenos possam passar para o receptor no futuro, né? O receptor humano no futuro. E essas tecnologias do futuro poderão fazer a diferença para quem aguarda por um transplante no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, em 2022, foram 7 mortes por dia de pessoas que aguardavam na fila de espera
pelo procedimento. Uma vez que, no caso especificamente do transplante de coração, por exemplo, os dados mais recentes que eu tenho dizem que só 1 a cada 4 pacientes listados, de fato, consegue receber o órgão, né? Então, a gente tem aí 75% dos pacientes morrendo em fila. Então, naturalmente, se torna óbvio que uma alternativa é necessária, né? Então, uma alternativa que seja a fabricação de tecidos e órgãos do próprio paciente através dessa tecnologia de engenharia de tecidos permite que a gente solucione a questão das filas, e não só das filas, mas também da rejeição, né? E diante de tantos avanços da ciência médica, o que podemos esperar do futuro do transplante de órgãos no Brasil? Então, através de técnicas como bioimpressão 3D de células, utilização de células-tronco, combinado com engenharia genética também, nosso grupo também desenvolve essas alternativas. E que, de fato, elas não são concorrentes. Não, o objetivo é sempre o mesmo, e elas visam atender públicos também diferentes. Eu acredito que todas elas têm um potencial enorme de se concretizarem, mas eu tenho certeza que o xenotransplante é a maçã mais baixa do pé. Então é aquela que a gente vai conseguir alcançar em um curto espaço de tempo para conseguir resolver em parte esse problema. Tecnologias como o xenotransplante e a impressão 3D de órgãos prometem um futuro com mais esperança e sem filas de transplante. Mas, até lá, vidas ainda dependem de um gesto humano, a doação de órgãos. Para o vereador Fernando Petit, é necessário criar campanhas de conscientização para incentivar que mais pessoas se tornem doadoras. Fiz um levantamento entre janeiro de 2022 até o meio de 2025, julho, em torno de 55% das famílias não autorizaram, né, fazer o transplante, mesmo com a pessoa identificando, né? Hoje você identifica, tem a facilidade de identificar, né, no documento, né, no RG e tudo mais. O que a gente pode fazer? Eu acho que campanhas, mesmo estando dentro do município, você tem como, né, ser uma voz ativa, favorável ao transplante, mostrar a necessidade. Um transplante, né, pode salvar 8 vidas. Então, ter toda essa informação para a população, né, enfrentar alguns pontos negativos que faz com que a pessoa não seja doador, e mesmo sendo doador, às vezes a família não aceita fazer a doação após a morte da pessoa. Muito legal, né, Érica? Não existe nada concreto ainda, tudo no campo experimental, mas são trabalhos que trazem esperança, a tecnologia e a ciência aliadas para salvar vidas. Com certeza, Paulo, sem contar que pode ajudar, então, a diminuir consideravelmente a lista de pessoas que aguardam por um transplante no país. Sem dúvidas, é isso que a gente espera também, né? O Sobre Política fica por aqui. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, @tvcâmerasjc. E tem ainda o nosso canal aberto, 12.3, além do 7 da NET e 9 da Vivo. Até mais!